Chegamos ao último episódio da nossa série sobre inflação. Nos vídeos anteriores, você entendeu o que é inflação e por que ela nos empobrece. Aprendeu por que os mais pobres são as maiores vítimas desse processo e viu como proteger sua poupança investindo em ativos que preservam o poder de compra ao longo do tempo. Mas ficou faltando uma pergunta que muita gente sente na intuição, mas nunca vê explicada de verdade. Se a inflação prejudica a maioria das pessoas, por que ela continua existindo? Quem ganha com isso? E por que o Estado, que deveria proteger o cidadão, parece nunca conseguir de fato controlá-la? A resposta está bem na frente de nós, mas é incômoda demais para ser dita abertamente. Vamos começar com um princípio básico. Se a inflação é a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo, então as pessoas que mais saem ganhando com ela são aquelas que têm o que chamamos de uma posição short em dinheiro, ou seja, pessoas que estão obrigadas a recomprar dinheiro no futuro para pagar uma dívida que assumiram hoje. Pensa num devedor. Ele pegou emprestado dinheiro hoje, quando esse dinheiro vale mais, e vai devolver esse dinheiro no futuro, quando esse mesmo dinheiro vai valer menos por causa da inflação. Na prática, ele devolveu menos do que pegou, em termos de poder de compra real. Imagina que um amigo te empresta R$10.000 hoje. Você combina de devolver daqui a um ano, mas sem juros. Ao longo desse ano, a inflação corrói 8% do valor da moeda. Quando você paga os mesmos R$10.000 de volta, esses 10.000 compram muito menos do que compravam quando o seu amigo te emprestou. Na prática, seu amigo te deu um desconto involuntário de 8%, sem perceber. Você ganhou, ele perdeu. Isso é exatamente o que a inflação faz com qualquer devedor. Ela funciona como um subsídio silencioso transferido do credor para quem deve. A única maneira de o credor se proteger dessa situação é exigir uma taxa de juros nominal que já embuta a inflação esperada. Se a inflação esperada é de 8%, o credor precisa cobrar pelo menos 8% de juros ao ano para não perder poder de compra. Se cobrar menos que isso, estará, na prática, sendo roubado devagar pela inflação. Dito isso, vem a pergunta crucial: quem é o maior devedor das economias modernas? A resposta não poderia ser mais óbvia: o Estado. Em qualquer país do mundo, nenhum agente econômico deve mais do que o governo. O Brasil, por exemplo, carrega uma dívida pública bruta que está na casa de 90% a 100% do PIB, representando trilhões de reais em títulos públicos emitidos e vendidos a credores ao longo dos anos. E o que isso significa em termos de inflação? Significa que o Estado, como o maior devedor de todos, é também o maior beneficiário da inflação. Cada vez que o nível geral de preços sobe, a dívida pública em termos reais encolhe. O governo continua devendo o mesmo número nominal de reais, mas esse número compra cada vez menos. Os credores do governo, que compraram títulos da dívida pública, recebem de volta um dinheiro mais fraco do que o que entregaram. Para deixar mais concreto, vamos ao exemplo extremo, o caso de uma hiperinflação, que deixa o mecanismo mais claro do que qualquer coisa. Imagina que o governo brasileiro tenha hoje uma dívida de 8 trilhões de reais em títulos públicos em circulação. Agora imagina que, por alguma razão, o Brasil entre em hiperinflação e os preços comecem a multiplicar por 10, por 100, por 1000. O que acontece com a arrecadação nominal do governo? Ela explode. Se hoje a Receita Federal arrecada 2 trilhões de reais ao ano, numa hiperinflação passaria a arrecadar nominalmente 20 trilhões, 200 trilhões. O número vai crescendo junto com os preços. Mas o que acontece com a dívida nominal? Ela continua valendo os mesmos 8 trilhões que foram emitidos no passado. Enquanto a arrecadação nominal cresce proporcionalmente à hiperinflação, a dívida continua presa no valor nominal original. O resultado é absurdo. Em questão de meses, o governo passaria a arrecadar em um único mês o suficiente para quitar toda a dívida pública acumulada em décadas. Os credores receberiam de volta um dinheiro que não compra quase nada, como se a dívida tivesse sido simplesmente cancelada na prática. E o Estado poderia fazer isso de forma ainda mais direta. Bastava emitir nova moeda, criar dinheiro do nada, no montante suficiente para pagar toda a dívida de uma vez. Em contexto de hiperinflação, onde a base monetária já está gigantesca, mais uma emissão não faria diferença alguma na destruição do valor da moeda, porque esse valor já estaria destruído. Agora, para o Brasil normal, sem hiperinflação, o mesmo mecanismo funciona de forma mais sutil, mas não menos eficiente. Quando a inflação corre a 5, 6, 8% ao ano e a dívida pública está indexada a taxas que não compensam totalmente essa inflação, o governo obtém um benefício real. Seus credores herdem poder de compra. O peso real da dívida diminui. Além disso, o governo se beneficia da inflação de outra forma muito importante. A arrecadação de impostos cresce nominalmente com a inflação,
enquanto alguns gastos públicos ficam, ao menos temporariamente, defasados. Pensa no imposto de renda, por exemplo. Se as faixas de tributação não são corrigidas pela inflação todos os anos, com o passar do tempo, salários que antes estavam na faixa isenta ou na faixa de menor tributação acabam migrando para as faixas mais altas, sem que o trabalhador tenha ganho um único centavo a mais em termos reais. O governo arrecada mais sem precisar votar nenhuma lei de aumento de imposto. É o que os economistas chamam de imposto inflacionário de renda, ou bracket creep em inglês. No Brasil, esse processo é bem conhecido. Mesmo com um ajuste pontual de algumas faixas, o contribuinte médio há décadas perde em poder de compra por conta da defasagem da tabela do imposto de renda. Mas o mais perturbador de tudo isso não é apenas o fato de que o Estado se beneficia da inflação. O ponto mais perturbador é quem controla a criação do dinheiro. Nas economias modernas, quem tem o monopólio da criação de moeda é o próprio Estado, operando por meio do Banco Central. É o Estado que define a base monetária, que autoriza a emissão de dinheiro novo, que controla indiretamente a quantidade de moeda em circulação. Em outras palavras, aquele que mais se beneficia da inflação é exatamente o mesmo que tem o poder de criar inflação. Isso cria um problema de incentivos que vai além de qualquer boa intenção declarada. É como colocar o lobo para tomar conta do galinheiro. Por mais que o governo declare publicamente que quer inflação baixa, sua estrutura de dívida e sua necessidade de financiamento criam um incentivo permanente para que a inflação seja, na prática, tolerada ou até estimulada. Quando os bancos centrais independentes foram criados, a ideia era exatamente remover esse conflito de interesse, separar quem deve, o governo, de quem emite a moeda. Mas na prática, mesmo os bancos centrais formalmente independentes operam sob pressão constante dos governos, especialmente em momentos de crise. E isso nos leva à síntese de toda a série sobre inflação. A inflação não é um acidente, ela não cai do céu, ela não aparece sozinha por conta de um fenômeno misterioso que ninguém controla. A inflação é, em grande parte, o resultado de uma estrutura institucional que concentra nas mãos do maior devedor do sistema, que é o Estado, o poder de criar e destruir o valor da moeda. É um imposto que não precisa ser votado no Congresso, que não aparece explicitamente na sua declaração de renda, que não tem nome formal, mas que você paga todo mês toda vez que vai ao mercado, paga o aluguel, abastece o carro, paga a conta de luz. Enquanto você não entender esse mecanismo, vai continuar sendo vítima dele sem perceber. E agora que você entendeu, tem nas mãos o mapa para não ser mais tão facilmente roubado. Se os outros vídeos da série te abriram os olhos sobre o que é a inflação, como ela funciona, por que atinge os mais pobres com mais força e como se proteger, esse último vídeo fecha o ciclo com a pergunta mais importante: a quem interessa manter esse sistema funcionando do jeito que está? A resposta agora você já sabe. Se esse conteúdo te ajudou a entender o jogo em que você já está participando, sem ter pedido para entrar, deixe o seu like, se inscreve no canal Papo de Valor e compartilha esse vídeo com alguém que ainda não sabe como esse mecanismo funciona. Quanto mais pessoas entenderem, mais difícil fica para o Estado usar esse imposto invisível sem que ninguém perceba. Te vejo no próximo vídeo.